Oi, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao assunto função polinomial do segundo grau. Hoje nós vamos falar sobre o gráfico da função quadrática. Função quadrática, né, é a mesma coisa que função do segundo grau. Então, antes de falar da função do segundo grau, vamos só recordar aqui da função do primeiro grau. Então, quando a gente trabalha com uma função do primeiro grau, o gráfico você vai fazer os dois eixos, né, de coordenadas cartesianas. Então, tem o eixo x e o eixo y, e aqui você vai colocar uma reta. Então, esta reta é que é chamada de gráfico da função do primeiro grau. Então, o gráfico da função do primeiro grau é o quê? É uma reta. Agora, quando a gente trabalha com a função do segundo grau, ou função quadrática, o gráfico é uma curva chamada parábola, tá bom? Então, essa parábola, ela tem esse formato aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Ela tem esse formato aqui. Isso aqui, deixa eu apagar que ficou feio. Isso aqui é uma curva que é infinita aqui para cima, tá? Ela vai continuar pro resto da vida, enquanto tiver papel para desenhar, é claro, tá? E essa parte que continua pro resto da vida recebe o nome de concavidade. E ela pode ter essa concavidade para cima, tá vendo? Ó, para cima, ou pode ter a concavidade para baixo. A gente vai ver isso. Então, é exatamente esse exemplo que a gente tem aqui, ó, né? Esse gráfico, a concavidade é para cima, certo? E esse aqui, a concavidade é para baixo. Ou seja, ela prossegue aqui, ó, pro resto da vida aqui para baixo, tá certo? E o que faz com que essa concavidade seja para cima ou para baixo? O que faz essa concavidade ser para cima ou para baixo é o valor do A. Quem é A? Toda função do segundo grau tem esse formato aqui, ó. AX ao quadrado mais BX mais C. Tem esse formato. O A, então, é o número que está na frente do x ao quadrado. Quando esse valor do A for um número maior do que zero, isso significa que a concavidade vai ser para cima. Quando o A for um número menor do que zero, significa que a concavidade vai ser para baixo, tá? Então, vamos observar aqui no primeiro exemplo. Quem é o A? O A é esse número aqui, 1. 1 não é positivo? Então, o A é igual a 1 e esse 1 significa número maior do que zero. Portanto, a concavidade é para cima. E aqui na letra B, então, quem é o A? O A é esse número que está aqui. Então, o A é um número negativo, menos 1. Isso significa, então, que A é um número menor do que zero. Quando A é menor do que zero, significa, então, que a concavidade é para baixo. Então, vamos ter que saber disso, ok? Então, observa a figura aqui, né? Ó. A parábola, vou mostrar aqui com o mouse. A parábola, ela descreve esta curva e sobe. Então, ela começa lá em cima, desce, 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 até chegar aqui. Então, o ponto mais baixo é aqui, e daqui ela começa a subir. E quando o A é negativo, né, ela começa lá embaixo, aí sobe, 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 até chegar aqui. Chegou aqui, ela não sobe mais, então ela começa a descer, certo? Na prática, observamos o sinal do coeficiente A, da função quadrática, dada por f de x, que é igual a x mais b mais c, para determinar o sentido da cavidade da parábola. Então, se A é maior do que zero, como no exemplo A parábola tem a concavidade para cima. Se A é menor do que zero, como no exemplo B, a parábola tem a concavidade para baixo, tá? Continuando.
A gente vai precisar identificar alguns elementos que vai ajudar muito a gente, né? Que são os elementos da parábola. Quais são esses elementos? O ponto, primeiro elemento, o ponto em que ela intercepta o eixo Y. Oi, não entendi. Intercepta o eixo Y, é esse ponto aqui, ó. Aqui não vai ter. Aqui tem uma parábola, um desenho de uma parábola. Esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui, ele está interceptando. Interceptando é cortando, tá? Está cortando o eixo Y. Então, ela desce quando chega aqui, ó. Ela desce quando chega aqui, cortou o eixo Y. Então, esse ponto é o ponto em que a parábola intercepta o eixo Y. Os outros pontos, nós temos os zeros da função, que ela representa. O que é o zero da função? Nós já vimos em outra aula que zero da função é o zero, é o ponto onde o gráfico corta o eixo x. Então, ó, cortou o eixo y e aqui cortou o eixo x. Então, cortou o eixo x aqui e aqui, percebe? São dois pontos nesse exemplo. E o terceiro ponto é chamado de vértice. O vértice, pessoal, é esse ponto até onde a parábola vai. A parábola vem só até aqui. Então, ela desce, 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 desce. Chegou aqui, o que ela faz? Sobe. Então, ela desce, 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 parou e começou a subir. Então, esse ponto aqui, que é o final da descida e o começo da subida, recebe o nome de vértice. Então, são três pontos principais e fundamentais para a gente encontrar numa parábola, tá? Então, esse ponto aqui, ele tem um valor para x e um valor para y. Para o x, ele vale 0, ó. E para o y, ele vale 3. Então, quando o x for 0 e o y for qualquer número, é o ponto em que a parábola intercepta o eixo y. Agora, quero aumentar aqui para vocês enxergarem melhor. Então, agora, esse 1 aqui é um zero da função e esse 3 é outro zero da função. E por que que é zero? Porque o y aqui é zero. O y é zero. O x é 3, mas o y é zero. E o vértice tem um ponto também. Ele é 2 para x, tá vendo? E menos 1 para y. Então, por isso, é 2 e menos 1.